Bom, agora nós vamos falar da curva de aquecimento. Toda vez que eu pego uma substância e aqueço ela, eu posso registrar a sua temperatura enquanto eu estou aquecendo, ok? E o comportamento dessa substância no aquecimento vai ter um determinado padrão. Sempre que essa substância for pura, ou seja, eu estou falando agora do aquecimento de uma substância que é pura, o comportamento vai ser de um jeito. Por que eu coloquei pura aqui entre parênteses? Porque é uma redundância. Se a substância não fosse pura, significaria que eu teria outra substância lá junto. E se eu tenho mais de uma substância, eu não estou falando de uma substância, eu estou falando de uma mistura, ok? Então, sempre que a substância for pura, ou seja, for uma substância de verdade, o comportamento durante o aquecimento vai ser sempre o mesmo. O comportamento vai ser igualzinho, eu vou explicar aqui nesse gráfico, tá bom? Independente da substância que eu estiver me referindo. Se ela for pura, vai ser sempre esse mesmo comportamento. Esse gráfico é chamado de curva de aquecimento. Ele representa para mim a temperatura em função do tempo. Se eu pegar um sólido, tá? Um sólido e começar a aquecer ele, eu vou perceber que à medida que o tempo passa, a sua temperatura vai aumentando. Vai chegar um determinado momento que eu olhando para esse sólido, eu vou perceber que ele começou a derreter. Derreter é um negócio chamado de fusão. Se eu olhar para o termômetro e ficar acompanhando a fusão, esse sólido, enquanto ele não derreter completamente, vai apresentar uma temperatura constante. A temperatura vai se manter constante. Beleza, depois que todo o sólido derreter, ou seja, depois que todo o sólido passar para o estado líquido, a temperatura volta a aumentar, ok? Nós estamos em um líquido agora, o líquido está sendo aquecido. E aí vai começar um outro processo, que é chamado de ebulição. Na ebulição, as moléculazinhas do líquido vão passar para o estado gasoso. Enquanto elas estão passando do líquido para o gasoso, a temperatura se mantém constante. A temperatura se mantém constante durante um tempo, inclusive, muito maior do que o tempo da fusão. Então a temperatura vai se mantendo constante, mantendo constante, mantendo constante, até que todas as moléculazinhas do líquido passem para o estado gasoso. Depois que todas elas passarem para o estado gasoso, a temperatura volta a subir. Ok? Bom, se você observar bem, você vai ver que esse gráfico apresenta patamares. Apresenta alguns momentos em que a temperatura se mantém constante. Quando você olha para esse gráfico e vê que ele apresenta patamares, isso significa o quê? Que durante a fusão, tá? E durante a ebulição, a temperatura se manteve constante. Então, durante a fusão, eu estou falando da temperatura de fusão. Durante a ebulição, eu estou falando da temperatura de ebulição. Durante esses momentos, a temperatura se mantém constante. Eu digo que o gráfico apresenta patamares, momentos em que a temperatura se mantém constante. Note que a temperatura de fusão, que a fusão, perdão, inicia nesse momento. Então, aqui o tempo é de início da fusão. E note que a fusão termina aqui embaixo. Então, aqui é o tempo final da minha fusão. Por outro lado, a ebulição se inicia aqui na frente. Então, aqui ó, é o tempo inicial da minha ebulição. Por outro lado, ó, aqui vai ser o que então? O tempo final da minha ebulição. Toda vez que eu aquecer uma substância pura, vai ser sempre assim. Ok?